Em algum momento do século XV, alguém sentou-se diante de folhas de pergaminho e começou a escrever um texto que, mais de 500 anos depois, continuaria sem uma tradução aceita. Não sabemos com certeza quem escreveu o manuscrito Voynich, por que ele foi produzido ou sequer qual idioma está escondido em suas páginas. Sabemos apenas que centenas de símbolos foram organizados com uma regularidade impressionante, acompanhados por plantas estranhas, diagramas circulares, estrelas, recipientes e figuras humanas. O mais perturbador é que aquilo não parece simplesmente um conjunto aleatório de sinais. Hoje preservado na Biblioteca Beinecke de livros e manuscritos raros da Universidade Yale, o manuscrito Voynich recebeu esse nome de Wilfrid Voynich, o comerciante de livros raros que o adquiriu em 1912. Quando Voynich encontrou o volume, ele percebeu imediatamente que não estava diante de um manuscrito medieval comum. As páginas estavam cobertas por uma escrita desconhecida e por ilustrações que pareciam representar um conhecimento que não se encaixava facilmente em nenhuma tradição conhecida. A partir daquele momento, começaria uma das maiores disputas da história da criptografia. Mas o livro já tinha uma história muito mais antiga. Uma carta escrita em 1665 ou 1666 pelo estudioso tcheco Johannes Markus Marci afirma que o manuscrito havia pertencido ao imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano, que teria pago uma grande quantia por ele. A mesma carta menciona Roger Bacon como possível autor, uma hipótese que durante muito tempo alimentou o mistério. Hoje, porém, sabemos que essa associação não pode ser aceita simplesmente como fato. A verdadeira origem do manuscrito continua sendo uma questão aberta. A resposta mais importante surgiu séculos depois, quando pesquisadores conseguiram determinar a idade do material usado para produzir o livro. Em 2009, análises realizadas por pesquisadores da Universidade do Arizona indicaram que os pergaminhos foram produzidos a partir de peles de animais entre o início e a metade do século XV. Isso mudou completamente o debate. O manuscrito Voynich não poderia ser simplesmente uma falsificação moderna criada para enganar colecionadores, como algumas teorias sugeriam. O objeto era genuinamente antigo. E então surge uma pergunta ainda mais difícil. Se o pergaminho é autêntico, quem escreveu aquelas palavras? A escrita do manuscrito Voynich possui características desconcertantes. Os símbolos aparecem repetidamente, algumas sequências se parecem entre si e determinadas estruturas parecem obedecer a regras. Há palavras que surgem várias vezes em posições semelhantes, enquanto outras aparecem apenas em determinadas partes do livro. Para especialistas em criptografia, isso é importante porque textos reais normalmente apresentam padrões estatísticos. Um amontoado de símbolos produzidos ao acaso tende a se comportar de maneira muito diferente. Por outro lado, o manuscrito também desafia algumas expectativas. Não existe uma chave conhecida, nenhum alfabeto identificado e nenhuma inscrição paralela que permita comparar uma palavra desconhecida com sua tradução. Não há uma espécie de pedra de Roseta do Voynich. Cada símbolo precisa ser interpretado dentro de um sistema que ninguém conhece. E é justamente essa ausência de uma referência externa que transformou o livro em um problema extraordinário. As ilustrações também parecem oferecer pistas, mas talvez sejam as próprias pistas que tornam o mistério ainda maior. Uma parte das páginas apresenta plantas que lembram espécies reais, embora muitas não possam ser identificadas com segurança. Outras páginas mostram mulheres nuas em estruturas semelhantes a tubos, piscinas ou canais, cercadas por formas que lembram órgãos, recipientes ou sistemas hidráulicos. Há também diagramas astronômicos, círculos com estrelas e representações que podem estar relacionadas ao calendário ou à astrologia medieval. Depois aparecem páginas densamente preenchidas por pequenos desenhos de plantas e blocos de texto, como se fossem entradas de um catálogo. Essa organização levou pesquisadores a dividir o manuscrito em diferentes seções, frequentemente chamadas de botânica, astronomia ou astrologia, biologia, farmacêutica,
e uma seção de textos considerados receitas. Mas esses nomes são apenas descrições modernas das imagens. Não sabemos se uma página que parece botânica realmente fala sobre plantas, e essa distinção é fundamental. O maior erro ao estudar o manuscrito Voynich é assumir que aquilo que nossos olhos reconhecem corresponde necessariamente à intenção do autor. Uma figura pode parecer uma planta porque possui caule, folhas e raízes, mas isso não significa que represente uma espécie existente. Da mesma maneira, um círculo cheio de estrelas pode parecer um mapa astronômico, mas pode representar outra coisa completamente diferente. Quando Wilfrid Voynich apresentou o manuscrito a especialistas no início do século XX, uma sucessão de tentativas começou. Criptógrafos, linguistas, historiadores, matemáticos e pesquisadores independentes tentaram encontrar uma estrutura escondida. Alguns acreditavam que a escrita era uma cifra complexa. Outros defendiam que o texto poderia ser uma língua desconhecida. Houve quem sugerisse uma linguagem artificial, uma escrita inventada ou até uma sequência sem significado produzida deliberadamente para parecer um idioma. O problema é que várias dessas hipóteses conseguem explicar uma parte do manuscrito, mas fracassam quando confrontadas com o conjunto inteiro. Uma cifra precisa explicar a frequência dos símbolos. Uma língua precisa explicar a frequência dos símbolos. Uma fraude precisa explicar por que alguém teria produzido centenas de páginas com padrões tão consistentes. E uma linguagem artificial precisaria explicar por que ninguém conseguiu identificar suas regras. Quanto mais os pesquisadores observam o livro, mais ele parece escapar de uma resposta simples. A escrita possui aproximadamente uma série limitada de caracteres recorrentes, e os textos parecem obedecer a padrões que não se comportam como simples ruído. Ao mesmo tempo, não existe consenso sobre como separar palavras, quais sinais representam letras e quais poderiam representar combinações inteiras. Até mesmo a direção e a estrutura da escrita, embora pareçam relativamente claras, não resolvem o problema principal. E existe outro detalhe perturbador. O manuscrito Voynich não é apenas um texto desconhecido. Ele é um texto desconhecido acompanhado por imagens que parecem ter sido feitas para ajudá-lo a ser compreendido. Isso significa que, em teoria, o próprio livro contém as pistas necessárias para decifrá-lo. O autor pode ter deixado diante de nossos olhos o caminho para sua interpretação. O problema é que, depois de séculos, ninguém conseguiu demonstrar qual dessas pistas é realmente uma chave. Em 1912, Voynich acreditava ter encontrado um dos maiores enigmas da história dos livros. Mais de 100 anos depois, sua descoberta continua exatamente onde começou, diante de páginas reais, produzidas na Europa medieval, escritas por alguém que conhecia um sistema que desapareceu quase completamente da memória humana. E talvez a pergunta mais assustadora não seja por que ninguém conseguiu traduzir o manuscrito Voynich. Talvez seja outra. E se estivermos procurando uma tradução para algo que nunca foi escrito para ser traduzido? Durante décadas, a possibilidade de uma cifra dominou as investigações. Afinal, se alguém quisesse esconder uma mensagem na Idade Média, uma das soluções mais naturais seria transformar o texto original em símbolos aparentemente incompreensíveis. Mas uma cifra medieval comum deixaria determinadas características. A frequência das letras poderia revelar padrões, palavras repetidas poderiam indicar estruturas conhecidas e algumas técnicas clássicas de criptografia poderiam ser testadas. No Voynich, porém, cada tentativa parecia abrir uma nova camada de dificuldade. O século XX trouxe alguns dos maiores nomes da criptografia para perto do mistério. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, especialistas acostumados a quebrar códigos militares examinaram o manuscrito. William Friedman, um dos mais importantes criptanalistas americanos, chegou a estudar o texto e teria considerado a possibilidade de se tratar de uma cifra, mas nenhuma solução comprovada surgiu. Isso é significativo porque o problema não estava mais apenas nas mãos de curiosos ou colecionadores.
Profissionais que haviam trabalhado com códigos reais também não encontraram uma chave convincente. Enquanto isso, outras hipóteses surgiam. Uma das mais famosas afirmava que o manuscrito poderia conter uma língua perdida ou desconhecida. Essa possibilidade explicaria por que o texto apresenta padrões linguísticos, mas criaria outro problema. Se fosse uma língua real, por que não existe nenhum documento paralelo capaz de identificá-la? Línguas desaparecem, mas normalmente deixam algum rastro histórico, especialmente quando estão associadas a uma tradição escrita. Outra hipótese propôs que o Voynich poderia representar uma língua construída. A ideia parece estranha, mas não é impossível. Ao longo da história, pessoas criaram sistemas linguísticos artificiais por razões religiosas, filosóficas, literárias ou secretas. Se o autor inventou uma língua, entretanto, seria necessário explicar por que a estrutura aparece de forma tão consistente e por que as ilustrações acompanham o texto com tamanha complexidade. Então surgiu uma possibilidade ainda mais radical. Talvez o manuscrito fosse uma fraude medieval. Nesse cenário, alguém teria criado um livro aparentemente misterioso para vendê-lo a um colecionador rico. A Europa do Renascimento conhecia um enorme interesse por textos antigos, alquimia, astrologia, medicina e conhecimentos considerados secretos. Um manuscrito cheio de símbolos desconhecidos poderia ser extremamente valioso para alguém disposto a acreditar que havia encontrado um conhecimento perdido. Durante muito tempo, essa hipótese pareceu plausível. Ela explicaria a ausência de uma tradução e também a aparência extraordinária do livro. Mas a datação do pergaminho enfraqueceu uma versão simples dessa teoria. Os materiais utilizados são compatíveis com o século XV. Isso não prova que o conteúdo seja verdadeiro, mas torna muito mais difícil imaginar um falsificador moderno usando o pergaminho medieval autêntico para fabricar o objeto. O mistério recuou alguns séculos. A análise física também revelou algo importante sobre a produção do manuscrito. O livro não parece ter sido simplesmente escrito de uma vez por uma única pessoa sob condições perfeitamente controladas. Estudos paleográficos sugerem uma possibilidade de diferentes mãos ou escribas terem participado da produção, embora essa interpretação continue sendo discutida. Se diferentes pessoas realmente contribuíram para o volume, então precisamos imaginar não apenas um autor, mas possivelmente uma pequena tradição ou oficina trabalhando em um sistema que conheciam. As páginas também foram reorganizadas em algum momento de sua história. O manuscrito sofreu perdas e alterações, e sua estrutura atual não necessariamente corresponde à ordem original. Isso é crucial porque uma sequência que hoje parece sem sentido poderia ter feito muito mais sentido quando determinadas páginas estavam posicionadas de outra maneira. Algumas folhas foram dobradas ou cortadas em formatos incomuns, enquanto outras foram numeradas posteriormente. O objeto que chegou até nós pode não ser exatamente o livro que seus criadores imaginaram. Então existe a questão das ilustrações farmacêuticas. Algumas páginas mostram recipientes e partes de plantas que poderiam estar relacionadas à preparação de medicamentos. Se essa interpretação estiver correta, o manuscrito poderia ter uma função prática. Talvez fosse um compêndio médico ou farmacêutico escrito em um sistema destinado a pessoas que já conheciam sua linguagem. Mas também existe uma dificuldade. Muitas plantas desenhadas no livro não correspondem claramente a espécies reais. Alguns pesquisadores observaram que certas ilustrações parecem combinar características de diferentes plantas, como se fossem construções imaginárias. Isso poderia indicar que o autor não estava tentando representar espécies naturais de maneira fiel. Talvez as plantas fossem símbolos, talvez fossem diagramas codificados, ou talvez o desenhista simplesmente não tivesse conhecimento botânico suficiente para representar os exemplares de maneira precisa. A seção conhecida como biológica é ainda mais estranha. Pequenas figuras femininas aparecem em piscinas, canais e estruturas que lembram tubos e vasos. Algumas imagens parecem mostrar líquidos circulando por sistemas complexos. Durante décadas,
Essas páginas foram interpretadas como representações do corpo humano, talvez relacionadas à medicina medieval. Mas não existe consenso. Elas poderiam representar processos biológicos, cosmológicos ou até conceitos completamente abstratos. Os diagramas circulares aumentam a sensação de que existe uma ordem escondida. Algumas páginas apresentam grandes estruturas radiais, enquanto outras mostram figuras astronômicas acompanhadas de símbolos e pequenos textos. O calendário medieval era profundamente ligado à astronomia e à astrologia, portanto seria natural imaginar que essas páginas contivessem informações sobre os céus. Mas sem compreender a escrita, qualquer interpretação permanece parcialmente especulativa. Foi justamente nesse ponto que a história do manuscrito Voynich entrou em uma nova era. Computadores começaram a permitir análises estatísticas impossíveis para os pesquisadores anteriores. Em vez de olhar apenas para uma palavra ou uma página, algoritmos poderiam comparar milhares de ocorrências, medir a frequência dos símbolos e procurar padrões invisíveis ao olho humano. A esperança era simples. Se o texto tivesse uma estrutura linguística ou criptográfica, os números poderiam revelar aquilo que os especialistas não conseguiam enxergar. Os resultados foram fascinantes, mas inconclusivos. O texto apresenta padrões estatísticos que, em alguns aspectos, lembram linguagens naturais. Ao mesmo tempo, possui características que também podem surgir de processos artificiais. Pesquisas diferentes chegaram a conclusões diferentes dependendo dos métodos utilizados. Alguns algoritmos encontraram estruturas semelhantes às de línguas reais. Outros demonstraram que certos padrões poderiam ser produzidos por mecanismos simples de geração de texto. Isso trouxe uma nova pergunta para o centro do mistério. O Voynich contém uma mensagem escondida ou contém um sistema que imita uma linguagem? A diferença entre as duas possibilidades é gigantesca. Se existe uma mensagem, precisamos descobrir a chave. Se existe uma língua, precisamos reconstruir sua gramática. Se existe uma linguagem artificial, precisamos identificar suas regras. Mas se o texto foi criado para parecer linguagem sem realmente transmitir significado, então todos os esforços de tradução podem estar destinados ao fracasso desde o princípio. Ainda assim, havia algo que continuava incomodando os pesquisadores. Um falsificador tentando enganar alguém poderia simplesmente produzir símbolos aleatórios. Seria muito mais fácil. Mas o manuscrito Voynich apresenta regularidades suficientes para sugerir que seu criador seguiu regras. E criar centenas de páginas obedecendo consistentemente a regras inventadas exige tempo, disciplina e um objetivo. Por quê? Talvez o autor estivesse escondendo um conhecimento real. Talvez estivesse protegendo uma tradição médica, religiosa ou filosófica. Talvez o sistema fosse usado por um grupo pequeno e desaparecido. Ou talvez a própria dificuldade fosse parte do produto. Um livro que ninguém consegue ler pode parecer mais valioso do que um livro que todos compreendem. Durante séculos, dezenas de pessoas acreditaram ter finalmente solucionado o manuscrito Voynich. Algumas anunciaram traduções completas, outras identificaram idiomas secretos, códigos matemáticos ou mensagens religiosas. Mas quando essas soluções foram submetidas a especialistas independentes, nenhuma conseguiu demonstrar uma correspondência consistente entre o texto inteiro e a interpretação proposta. E isso nos leva ao ponto mais intrigante de todos. O manuscrito Voynich não resistiu a uma única tentativa de decifração. Ele resistiu a gerações inteiras de métodos diferentes: criptografia clássica, linguística, estatística, análise histórica e inteligência computacional foram aplicadas ao problema. Algumas produziram pistas. Nenhuma produziu uma solução aceita. Talvez o verdadeiro segredo esteja escondido em algo que ainda não sabemos procurar. Em 2017, o manuscrito Voynich voltou às manchetes quando o historiador medieval Nicholas Gibbs afirmou ter encontrado uma solução baseada em abreviações latinas. A proposta recebeu enorme atenção porque parecia finalmente explicar por que ninguém havia conseguido ler o texto. Segundo Gibbs,
o manuscrito seria essencialmente um compêndio médico medieval cheio de abreviações. A hipótese era atraente porque combinava as imagens, o contexto histórico e a possibilidade de uma escrita abreviada. Mas a proposta não resistiu à análise dos especialistas. O problema não era simplesmente traduzir algumas palavras. Uma solução para o manuscrito Voynich precisa funcionar de maneira consistente em grandes quantidades de texto. Não basta encontrar uma interpretação plausível para determinadas páginas. É preciso demonstrar que o mesmo sistema explica os símbolos repetidamente. Sem isso, qualquer tradução pode ser apenas uma interpretação criativa. Esse princípio se tornou uma espécie de regra não oficial do enigma. Para convencer a comunidade acadêmica, uma solução precisa fazer mais do que produzir frases interessantes. Ela precisa permitir que outras pessoas reproduzam o método, expliquem as palavras repetidas, interpretem as variações e mostrem por que o sistema funciona em diferentes partes do manuscrito. Até hoje, nenhuma proposta alcançou esse nível de demonstração, e talvez seja justamente por isso que o Voynich permaneça tão fascinante. O livro não depende de uma lenda sobrenatural. Não é necessário afirmar que extraterrestres escreveram suas páginas, que existe uma profecia escondida ou que o manuscrito contém conhecimentos impossíveis. O mistério é mais simples e, por isso mesmo, mais inquietante. Alguém escreveu aquilo. Alguém sabia o que significava. E nós perdemos a capacidade de entender. Imagine voltar ao século XV e encontrar o autor diante da mesa. Para ele, aqueles símbolos não seriam misteriosos. Cada página teria uma lógica. Cada palavra provavelmente carregaria um significado. As plantas, diagramas e figuras teriam uma função. Talvez o autor soubesse exatamente por que uma determinada sequência aparecia em uma página e outra sequência em uma página diferente. O que para nós parece um labirinto, para aquela pessoa poderia ser apenas uma linguagem cotidiana. A distância entre essas duas perspectivas é o verdadeiro abismo do manuscrito Voynich. Não estamos olhando para uma mensagem escrita por uma máquina alienígena. Estamos olhando para um vestígio humano que sobreviveu enquanto o contexto que o tornava compreensível desapareceu. O pergaminho resistiu, a tinta resistiu, as imagens resistiram, mas a chave para entender tudo isso pode ter desaparecido há séculos. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Alberta utilizaram métodos de inteligência artificial para analisar o texto e sugeriram uma possível ligação com o hebraico, embora a própria pesquisa tenha sido recebida com cautela e não tenha produzido uma tradução aceita. Esse episódio mostrou novamente a capacidade e também os limites da tecnologia. Algoritmos podem encontrar padrões que humanos não percebem, mas encontrar uma semelhança estatística não significa necessariamente identificar a língua original. Esse problema continua atual. A inteligência artificial pode comparar milhões de combinações, testar estruturas e procurar correspondências em grandes bancos de dados históricos. Mas existe uma barreira que nenhuma máquina consegue simplesmente atravessar. Precisamos saber o que estamos procurando. Se a língua não estiver documentada, se o sistema for artificial ou se o texto for codificado por um método desconhecido, a máquina pode encontrar padrões sem compreender sua causa. E existe uma possibilidade ainda mais desconfortável. Talvez o manuscrito Voynich não tenha uma única solução. O livro pode ser uma combinação de diferentes sistemas, produzido por mais de uma pessoa ao longo do tempo. Uma seção poderia ter função médica, outra astronômica, outra ritualística. As imagens poderiam funcionar como chaves visuais, enquanto o texto utilizaria abreviações ou códigos. Se for assim, tentar encontrar uma única língua para todo o manuscrito seria como tentar decifrar uma biblioteca usando apenas uma chave. A própria história do objeto reforça essa possibilidade. Antes de chegar às mãos de Wilfrid Voynich, o manuscrito passou por diferentes proprietários e ambientes intelectuais. A Carta de Marci conecta o volume a Athanasius Kircher, um famoso estudioso do século XVII conhecido por seu interesse em línguas antigas, hieróglifos, alquimia e conhecimentos misteriosos. A carta também menciona uma tentativa de enviar o manuscrito a Kircher,
para que ele o decifrasse. O fato de esse esforço ter ocorrido séculos atrás mostra que o enigma já era antigo quando ainda estava longe de se tornar famoso. Se Rodolfo II realmente acreditou que o livro estava relacionado a Roger Bacon, isso também revela algo sobre a mentalidade da época. Manuscritos atribuídos a sábios famosos podiam alcançar valores enormes, especialmente quando estavam associados a conhecimentos secretos. Mas a atribuição a Bacon pode ter sido apenas uma crença baseada em tradição ou informação incompleta. Não existe evidência sólida de que Roger Bacon tenha escrito o Voynich. Hoje, a datação do pergaminho nos coloca diante de uma janela histórica bastante específica. As peles utilizadas no manuscrito são compatíveis com a primeira metade do século XV. Isso significa que o livro nasceu em uma Europa marcada por universidades, mosteiros, medicina baseada em tradições antigas, astrologia, alquimia, comércio internacional e circulação de manuscritos. Era um mundo onde conhecimento e superstição frequentemente conviviam na mesma página. Talvez o autor tenha escrito para preservar conhecimentos que não deveriam ser facilmente acessados. Talvez fosse um manual destinado a uma comunidade específica. Talvez fosse um livro de medicina cujo sistema de escrita servia para restringir o acesso às informações. Ou talvez tenha sido produzido por alguém interessado em criar um sistema intelectual próprio. Todas essas possibilidades permanecem abertas porque falta a peça mais importante: uma evidência externa capaz de ligar os símbolos a uma tradição conhecida. E então chegamos à pergunta que permanece depois de mais de 5 séculos. O manuscrito Voynich é uma cifra, uma língua perdida, uma linguagem artificial, um livro médico codificado ou uma elaborada fraude medieval? A resposta honesta é que ninguém sabe, mas isso não significa que nada tenha sido descoberto. Hoje sabemos que o manuscrito é fisicamente medieval, sabemos que seus materiais correspondem ao século XV, sabemos que sua escrita possui padrões complexos e sabemos que as imagens foram organizadas em seções que parecem ter funções diferentes. Sabemos também que centenas de anos de tentativas não produziram uma tradução universalmente aceita. O mistério não sobrevive porque não sabemos nada. Ele sobrevive porque sabemos o suficiente para perceber o tamanho do que perdemos. Talvez um dia uma descoberta em algum arquivo europeu revele outro documento escrito pelos mesmos símbolos. Talvez uma pequena inscrição apareça em um manuscrito esquecido. Talvez novos métodos de inteligência artificial encontrem uma estrutura que os criptógrafos não conseguiram perceber. Ou talvez alguém descubra que a resposta estava escondida em uma característica aparentemente insignificante das páginas. E quando isso acontecer, o manuscrito Voynich poderá deixar de ser um livro indecifrável e se transformar em uma janela para uma parte esquecida da história. Poderemos descobrir quem o escreveu, por que o escreveu e o que aquelas páginas realmente significavam. E talvez a maior surpresa seja perceber que a verdade não era sobrenatural, nem impossível, nem fantástica. Era apenas algo humano que o tempo conseguiu esconder. Por enquanto, porém, o livro continua aberto. Suas páginas continuam exibindo plantas que não reconhecemos, diagramas que não compreendemos e palavras que ninguém conseguiu traduzir de maneira definitiva. O autor morreu há séculos. As pessoas que conheceram seu sistema desapareceram. O mundo em que aquele texto fazia sentido também desapareceu. Mas o objeto permaneceu, silencioso, esperando que alguém encontre a chave certa. E talvez seja exatamente isso que torna o manuscrito Voynich um dos maiores mistérios documentais da história. Não porque ele esconda necessariamente um segredo impossível, mas porque prova que o conhecimento humano pode desaparecer mesmo quando sua forma física permanece diante dos nossos olhos. Se você gosta de histórias como essa, de documentos perdidos, civilizações esquecidas, códigos indecifráveis e mistérios históricos que ainda desafiam pesquisadores, inscreva-se no canal Origem Oculta e acompanhe os próximos episódios, porque existem perguntas que atravessam séculos sem encontrar resposta, e enquanto algumas permanecem esquecidas, outras continuam esperando alguém finalmente abrir a página certa.